Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está dando início aí à segunda semana do PET 1 de 2021 e nessa semana a gente vai trabalhar aí com expressão algébrica e equação, tá? A gente vai definir aí o que é cada uma bem direitinho, vai aprender a diferenciar uma da outra e vai fazer alguns exemplos também. E aí eu queria começar essa aula de hoje dizendo para vocês que é muito comum, né, até no nosso cotidiano, a utilização de símbolos em algumas situações ou contextos. Por exemplo, quando a gente está aí em algumas conversas do WhatsApp, né? É muito comum a gente usar emoji, não é? Quando a gente está numa situação muito engraçada ou numa situação muito triste, ou até mesmo aí quando a gente quer expressar uma situação aí muito festiva, né, comemorativa, a gente faz uso desses símbolos, né? E na matemática não é diferente, tá? Na matemática a gente usa as letras para representar números, tá? Números que a gente desconhece, números que podem variar, tá? E quando a gente faz uso dessas letrinhas para representar números que podem variar, a gente chama isso de expressão algébrica, tá? Vamos ver uma definição mais concreta. Então, uma expressão algébrica é toda expressão em que há letras representando números, e essas letras são variáveis que podem assumir diferentes valores dependendo da situação. Vamos ver um exemplo, tá? Porque então aí, por definição, na expressão algébrica é toda expressão onde a gente utiliza aí a letrinha para representar um número que a gente não conhece e esse número pode variar, tá bom? Então vamos aí. O nosso exemplo: 5 vezes x mais 2, né? Observem que o x está representando um número que eu não conheço. E esse número ele pode variar. Por exemplo, se eu faço x igual a 2, então o valor numérico que essa expressão algébrica vai me dar é 12, certo? Para isso é só eu substituir o 2, né, no lugar do x aí e fazer a continha. 5 vezes 2 mais 2 é igual a 12. Mas o x pode ser 2, o x pode ser 3, não pode? Se o x for igual a 3, o valor numérico que essa expressão algébrica vai me dar é 17. Então, observem que dependendo da situação, percebem? Dependendo do valor de x que eu estou analisando, essa expressão algébrica me dá um valor diferente. Isso é diferente de equação, tá? Mas por que é diferente de equação? Vamos ver aí a definição de equação, tá bom? Uma equação, então, é toda sentença matemática, presta atenção nisso, é uma sentença matemática expressa por uma igualdade em que letras representam números desconhecidos. Essas letras são chamadas de incógnitas. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro, tá? Uma equação, né, ela é do tipo, como por exemplo aí, 6x menos 8 igual a 4. Tá vendo que isso é uma sentença matemática expressa por uma igualdade? O x está representando um número desconhecido, mas o x não pode ser qualquer número. Não é qualquer número que eu vou substituir aí, que essa equação continua sendo verdadeira. Então, quem é o x, tal que 6 vezes x menos 8 é igual a 4? Então, qual que é o x que satisfaz essa equação? Aí, o que a gente quer procurar é o valor do x, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente tem aí 6 vezes x menos 8 igual a 4. Então, como se trata de uma igualdade, né? A gente sabe que a gente pode somar o mesmo número dos dois lados da equação, né? Que isso continua sendo verdade, que não vai alterar o meu valor, o meu resultado final. Então, eu posso, no nosso caso aí, somar 8 dos dois lados da equação, por exemplo. E aí, se eu faço isso, eu fico aí, olha, 6 vezes x menos 8 mais 8 igual a 0. Igual a 4 mais 8, né? Então, olha aí, eu vou ter 6 vezes x igual a 12. Né? Ainda se tratando de uma igualdade, a gente sabe que a gente pode também dividir os dois lados da equação por um mesmo número, né? E isso não vai alterar o valor da minha equação. Então, no nosso caso, a gente pode dividir aí os dois lados da equação por 6. Fazendo isso, né, a gente vai ter 6x dividido por 6, 12 dividido por 6, x igual a 2. Percebe que o valor de x que satisfaz essa igualdade é 2. Então, a gente descobriu, né,
essa letrinha aí, esse número que o x estava representando, que ainda era desconhecido. Mas não é qualquer valor de x que eu posso usar, né? Isso é o que difere aí uma expressão algébrica de uma equação, tá bom? Mas continuando, uma coisa que eu queria fazer é um comparativo mais a fundo dessas duas coisas, então, tá? Esse quadrinho aí, essa tabelinha, eu peguei da apostila de vocês, tá? Do PET, porque eu queria explicar isso melhor para vocês, tá? Então a gente vai pensando junto aqui. A gente quer saber, né, fazer uma comparação entre expressão algébrica e equação, tá? Então, por exemplo, se a gente olha as componentes de uma expressão algébrica, a gente vai ter os números, a letra, né, e as operações matemáticas. Já na equação, além do número, da letra, da operação matemática, a gente vai ter a igualdade, percebe? Essa é a principal diferença. Na equação, ela é uma sentença dada por uma igualdade, tá? E aí, olha, a letrinha na expressão algébrica ela é chamada de variável, né? Porque vocês lembram que o x pode variar, né? Dependendo da situação que a gente está analisando. Já na equação, o x é a letrinha, né, no caso, ela é um número que a gente desconhece, e o nome dela é incógnita, né, a gente chama ela de incógnita. E aí, na expressão algébrica, o resultado que a gente tem vai ser um valor numérico, né, no final a gente vai ter um valor numérico. E na equação, a gente vai ter uma raiz ou uma solução, ou seja, a gente vai achar um valor para x, certo? Aí a gente tem aí um exemplo, tá? De expressão algébrica, que é o 3x mais 5, tá? Onde o x é a variável, né? Que pode assumir valores variados aí. E já na equação, o nosso exemplo aí é 3x mais 5 igual a menos 10. Observem que aí, de novo, enfatizando, a gente tem uma sentença matemática dada por uma igualdade, tá? E x é uma incógnita com valor desconhecido, que provavelmente é o que a gente quer encontrar. Quem é o x que satisfaz essa igualdade? Beleza? Então, vamos ver a solução aí desses dois exemplos. No caso da expressão algébrica, a solução depende do valor de x que a gente toma, beleza? Se o x for igual a 2, 3x mais 5 é igual a 11, né? O valor numérico que essa expressão algébrica me dá quando eu faço x igual a 2 é 11, né? Da mesma forma, se eu faço x igual a menos 1, o valor numérico que essa expressão algébrica 3x mais 5 me dá é 2. Então, o resultado, né, dessa expressão algébrica depende do valor de x que eu tomo e ela sempre vai me dar um valor algébrico. Agora, observe aí no nosso exemplo de equação. No nosso exemplo de equação, a gente tem aí 3x mais 5 igual a menos 10, certo? Então, a gente tem aí, olha, para resolver isso, como eu já falei com vocês antes, a gente pode somar ou subtrair, né, o mesmo número dos dois lados da equação, que isso continua sendo verdade. Então, o primeiro passo aí é subtrair menos 5 dos dois lados. Então, a gente vai ter 3x igual a menos 10 menos 5, né? 3x igual a 15. De novo, a gente pode dividir os dois lados dessa equação pelo mesmo número, que a gente continua tendo... que não vai alterar, né? É nossa igualdade. Então, se a gente divide os dois lados por 3, a gente tem que x é igual a menos 5, tá? E esse resultado de x, ele é chamado de solução ou raiz, tá? É o valor de x que satisfaz a nossa equação. Dito isso, né, já que agora a gente já sabe o que é uma expressão algébrica, o que é uma equação e as principais diferenças, eu queria destacar agora algumas observações. Por exemplo, a multiplicação ela não precisa ser expressa, né? Quando a gente opera número com letra, duas ou mais letras, ou número, uma letra, como expressão em parênteses. Ah, mas como assim? Vamos ver o exemplo. Se a gente estiver trabalhando com um número e uma letra, né? Se a gente estiver multiplicando, né, um número com uma letra, a gente não precisa colocar, né, o pontinho aí da multiplicação. 2 vezes x é igual a 2x.
sabe? Fica subentendido. A mesma coisa se a gente estiver trabalhando com duas letras. A gente não precisa, né, colocar x vezes y, né? Isso é a mesma coisa que xy. E se a gente tiver uma expressão em parêntese também multiplicado por uma letra ou por um número, a gente também não precisa colocar aí o pontinho da multiplicação, não, tá? A gente não precisa expressar isso, não. Y vezes x mais 2 é y vezes x mais 2, tá? Sem o pontinho, beleza? Uma outra coisa importante que a gente pode observar é que quando a gente multiplica uma letra pelo número 1, né? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. A gente não precisa escrever ele não precisa aparecer. Por exemplo, 1 vezes x é igual a x. A gente não precisa colocar o 1, não, beleza? E ainda, né, quando a gente está se tratando aí de expressões algébricas, vale a propriedade comutativa da multiplicação, vocês lembram? A ordem dos fatores não altera o resultado. Ou um exemplo, né, x vezes y é igual a y vezes x, tá bom? Então, vale a comutatividade. E aí, quando a gente se trata aí, né, de equações, quando a gente estiver resolvendo equações, vale lembrar, eu já até mencionei isso nos exemplos, mas vale lembrar que as propriedades de igualdade continuam valendo. Quais são essas propriedades, né? A propriedade aditiva, né, que a gente pode adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois lados da equação, né? E a igualdade não se altera, ela continua sendo verdade. E a propriedade multiplicativa da igualdade, né? Que a gente pode multiplicar, né, os dois lados da equação pelo mesmo número ou dividir os dois lados da equação pelo mesmo número, desde que esse número seja diferente de zero e ambos os membros da igualdade não se alteram, tá? Então, eu queria fazer mais um exemplo com vocês, né? Pra gente guardar mesmo essas duas propriedades aí que a gente pode utilizar para resolver as equações, tá? Então, o exemplo aí é 3x menos 5 igual a 10. Observem que eu nem coloquei o pontinho que a gente sabe que não precisa, tá? Então, eu já coloquei direto aí o 3x menos 5 igual a 10. Vamos resolver, então. A gente tem 3x menos 5 igual a 10. A gente sabe que vale a propriedade aditiva da igualdade. Então, a gente pode somar ou subtrair o mesmo número nos dois lados da equação, né? Nas duas parcelas da equação, que a equação não vai se alterar, né? Então, no nosso caso, a gente pode somar 5 dos dois lados da equação. Então, a gente vai ter 3x mais 5 menos 5 é 0, né? Igual a 10 mais 5, que é 15. Então, a gente tem aí 3x mais 15. E vale também a propriedade multiplicativa da igualdade, né? A gente pode multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo número, ou a gente pode dividir os dois lados da equação por o mesmo número, desde que esse número seja diferente de zero, tá? E que não se altera. Então, no nosso caso, eu posso dividir os dois lados da equação por 3, né? Então, a gente vai ter 3x dividido por 3 igual a 15 dividido por 3. X igual a 5, beleza? Então, o valor de x que satisfaz essa equação é x igual a 5, tá? Então, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre essa parte da matéria, pode deixar nos comentários. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? A gente já postou lá, estamos postando lá as diquinhas com esse conteúdo e vamos postar também as resoluções dos exercícios. Então, fiquem atentos aí para não perder nada. Estudem e até a próxima semana.